Bom dia. Bom, antes de mais nada, queremos agradecer aí a presença de todos para esse webinar. Seu áudio está estourando, Daniel. Eu acho que está dando retorno do Zain, não é, Flávio? O Zain já fechou. Provavelmente isso. Muito bem. Então, obrigado a todos, a presença de todos aqui nesse webinar. E queria agradecer a presença dos palestrantes. Nós temos aí ilustres palestrantes, Dr. Alisson, Carlos Zain, Flávio Silva. E vamos começar a nossa conversa, o nosso conteúdo aí com quem sabe das coisas em termos de gestão de pessoas, entende de gente. É o Alisson Aquino. O Alisson tem aí um currículo que é fantástico, né? Doutor em psicologia. Também, atua já há algum tempo nessa área de tecnologia e pessoas, né? E nós gostaríamos, então, Alisson, que você iniciasse aí a sua exposição, considerando os tempos que a gente vive atualmente, né? Nós vivemos aí tempos desafiantes, né? O mundo do trabalho tem se transformado, né? E aquilo que era considerado a experiência do empregado, o famoso employee experience, sempre contava com 5 fatores: era o espaço, o ambiente, o ritmo de trabalho, o tempo, as relações, as condições de trabalho. E aí veio a pandemia e tudo isso acabou se transformando, né? Alisson, como é que você vê essas mudanças? Mas antes de começar, Alisson, pode falar um pouquinho do seu currículo, da sua trajetória, aí, a sua formação, e depois você entra aí nesses fatores tão importantes, tão relevantes, que deve ser considerado atualmente. Olá, gente. Estão me escutando bem? Tranquilo? Sim. Ótimo, então. Maravilha. Bom dia para todos e todas. É um prazer estar nesse espaço, dividindo esse espaço com vocês novamente, né? Já tive a oportunidade de fazer um webinário com o pessoal e estou bastante feliz de poder ter esse bate-papo, essa conversa com vocês, né? Então, só me apresentar rapidamente, eu sou psicólogo formado pela Unesp, eu fiz o mestrado em educação na área de tecnologia e trabalho pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, e fiz o doutorado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná na área de tecnologia e trabalho. Fiz outras especializações, tenho trabalhado como psicólogo clínico e como pesquisador componho alguns grupos de pesquisa, dentre eles o TAS, que é o grupo de tecnologia, trabalho, saúde e sociedade. E nas minhas pesquisas eu tenho particularmente me dedicado a pensar o impacto das transformações tecnológicas no mundo do trabalho e nas pessoas que trabalham, né? Qual é o impacto na subjetividade? Qual a relação existente entre transformações tecnológicas, inserção de novas tecnologias nas relações de trabalho, na vida das pessoas que trabalham, na saúde mental, principalmente. E esse é um tema que eu tenho me dedicado a pensar desde antes da pandemia, já faz um bom tempo que eu tenho trabalhado com essa temática. E na atual situação, na atual conjuntura, eu fui desafiado, né, a rever uma série de conceitos que eu tinha, uma série de norteadores e de princípios teóricos que ajudavam a organizar a minha pesquisa, o meu trabalho, enfim, e estou num processo aí de tentar compreender a lógica desse atual momento. Então, o que eu queria trazer hoje aqui um pouco para vocês é o que eu tenho percebido fazendo a pesquisa em loco, né? O que eu tenho notado nas minhas pesquisas, nos relatos que eu tenho escutado, do que eu tenho absorvido, os dados que eu tenho recolhido, das discussões que nós temos feito nos grupos de pesquisa na universidade sobre este atual momento
e o que tem de desafio aí que apareceu que a gente não esperava, né? Então, para o pesquisador trabalhar no momento em que as mudanças estão ocorrendo é uma coisa que é desafiador. A gente pode conseguir dar boas respostas, pode não conseguir dar nenhuma resposta. Espero que a gente consiga se encaminhar para dar boas respostas hoje. Então, apresentação é isso. Ó. Quer falar mais alguma coisa ou eu posso começar a trazer aqui o conteúdo da fala? Opa, continua aí, porque a gente Maravilha. tem aí uma curiosidade muito grande de aprender com você, Alisson. Valeu, beleza, então. Bom, gente, o que eu reservei para conversar hoje é um pouco esse foco na questão da saúde, a saúde mental, a percepção do empregado no mundo do trabalho contemporâneo e qual que era a tendência que nós experimentávamos antes do momento de pandemia e o que o processo de pandemia trouxe de novo e que tem colocado aí desafio gigantesco para aqueles que se interessam pelo mundo do trabalho, seja os gestores, colaboradores, profissionais de RH, CEOs, todos aqueles que se dedicam a pensar o mundo do trabalho, tem uma série de desafios colocados. Eu vou falar da perspectiva de um psicólogo do trabalho, uma pessoa que tem se dedicado a estudar nessa perspectiva e espero que colabore aí com vocês. Como o Daniel colocou, a gente tem alguns pilares que ajudam a pensar e nortear o trabalho daqueles que pesquisam as relações de trabalho. Basicamente, o espaço, qual é o local que esse trabalho acontece, onde que as atividades se envolvem, o tempo, qual é o tempo dedicado a esse trabalho, quanto tempo eu demoro para desenvolver um certo produto, quanto tempo que eu tenho de descanso. O tempo é um balizador. E a experiência de tempo dentro do trabalho também é um balizador. O ritmo é um ritmo intenso, um ritmo não intenso, um ritmo para além das nossas condições, abaixo das nossas condições. O ritmo de trabalho sempre foi uma preocupação daqueles que pesquisam o mundo do trabalho, né? Por exemplo, a área de ergonomia do trabalho é uma área que se preocupa bastante com o ritmo. A psicologia, mais especificamente, se preocupa com as relações sociais dentro do espaço de trabalho, né? Então, nós temos aí uma série de profissionais que vão pensar as relações humanas como um dos pilares do mundo do trabalho. Por fim, as condições de trabalho. Eu tenho uma ferramenta adequada, eu tenho uma tecnologia adequada, eu tenho o melhor instrumental, não tenho que investir, tenho que mudar o meu instrumental. Mas essas são alguns dos pilares que norteiam qualquer pesquisador, qualquer profissional, qualquer pessoa que se dedica a entender a complexidade do mundo do trabalho. A gente poderia falar de outros marcadores, mas acredito que esses pilares são suficientes para a gente conseguir pensar a complexidade do mundo do trabalho. Bom, considerando esses pilares, nós experimentávamos, antes do processo de pandemia, uma tendência já de questionar algumas verdades que estavam colocadas, principalmente no que diz respeito às relações de trabalho, o ritmo de trabalho e as condições de trabalho. Considerando estes aspectos, era uma tendência, uma renovação da preocupação com as pessoas, com a qualidade de vida no trabalho. E nessa discussão sobre a qualidade de vida no trabalho, apareceu fortemente o debate de saúde mental no trabalho. Saúde mental, compreender a saúde mais do que a nossa saúde física. A discussão sobre saúde física, de alguma maneira, já estava bem implementada no mundo do trabalho, né? Com as nossas discussões sobre a ginástica laboral, o quanto que a gente precisa de mudança de certas rotinas, de como a gente precisa oferecer certas condições de trabalho para que o nosso corpo se mantenha um corpo produtivo, a gente consiga realizar o nosso trabalho, a gente consiga realizar a nossa atividade. No entanto, a discussão sobre saúde mental nos últimos 20 anos começou a ganhar muita força. Bastante força, bastante preocupação, desenvolvimento de novos protocolos, o desenvolvimento de
novas técnicas, estratégias e o desafio de como os profissionais poderiam incorporar, de alguma maneira, o debate sobre saúde mental no universo do trabalho. Uma das formas que a gente pode realizar isso, não sendo profissionais de saúde, é trabalhando a ideia de qualidade de vida. O debate de qualidade de vida, ou qualidade de trabalho, o debate sobre a cultura das organizações, essa conversa ela pode introduzir a discussão sobre saúde mental. Saúde mental, eu me sinto bem, eu me sinto motivado, eu me sinto identificado, eu me sinto acolhido por essa organização. De uma forma ou de outra, a gente fazia essa conversa sem perceber que essa era uma conversa sobre saúde. Ok? Veio a pandemia, e durante a pandemia nós temos um processo de transformação radical, brutal e acelerada desses nossos pilares. Geralmente, quando a gente lida com mudanças no espaço de trabalho, no mundo do trabalho, nós vemos períodos onde as mudanças elas acontecem em um desses pilares. Ou nós temos mudanças focadas no espaço, ou nós temos mudanças focadas no tempo, ou nós temos mudanças mais focadas no ritmo, mudanças mais focadas nas condições de trabalho ou nas relações humanas, nas relações de trabalho. O que a pandemia acabou produzindo na experiência do trabalho? Um processo de transformação, aceleração e radicalização de todos esses pilares ao mesmo tempo. E aí, o impacto dessas transformações foi sentido. Num primeiro momento, a discussão era um pouco sobre as condições. Como que eu vou garantir que o meu colaborador trabalhe lá de casa? Como que eu vou garantir que a gente consiga fazer uma reunião? Como que eu vou garantir que a internet funcione? Passado os primeiros meses, esse processo mudou. Começou a ocorrer uma série de interferências. A pessoa que está trabalhando, ela fala, poxa, mas eu começo a sentir falta do meu espaço de trabalho. Porque esse espaço daqui que eu estou trabalhando não é mais o meu espaço de descanso, ele virou meu espaço de trabalho, ele virou meu espaço de educação, ele virou meu espaço de lazer. E onde que eu trabalho agora? Eu tenho atendido alguns jovens, é uma pesquisa que eu estou fazendo, que são jovens que começaram a trabalhar, foram contratados durante a pandemia. E vários deles relataram, uma coisa que eu sinto falta é saber como é fisicamente a minha organização. Eu queria saber como é a cara da organização, como que é o cheiro, você sentar no móvel. E a experiência da gente se reconhecer num espaço, ela é uma experiência muito importante para a nossa subjetividade. Reparem, quando a gente está triste, a gente fala que vontade de ir para minha casa, que vontade de ficar no meu quarto, quando a gente está meio doente. Sinal de proteção. Então, a identificação espacial, ela é um elemento balizador da construção da nossa subjetividade. Se eu perco essa identificação espacial, algo muda e algo na minha subjetividade pode mudar. Várias pessoas lidam muito bem com isso, lidam tranquilamente. Tem pessoas que não têm essa vinculação muito forte com o espaço. Outras pessoas, no entanto, sentiram bastante essa alteração. Tanto que em várias organizações também a gente escuta relatos de, ao propor a retomada do trabalho em espaço físico, várias pessoas falam, rapidinho, me coloca na primeira turma. Eu quero voltar a estar no espaço físico. Essa alteração do espaço provoca uma alteração da experiência do tempo. Essa experiência do tempo, ela é talvez a que mais tenha sido alterada neste processo. O tempo de preparar-se para ir ao trabalho, o tempo de descansar, o tempo de almoçar, o tempo de voltar para a atividade, o tempo de... Esse processo foi ficando muito solto. E aí, sem experiência de tempo bem organizada,
alma da realidade. Desorientados subjetivamente, a gente tem uma tendência a aumentar os nossos níveis de estresse e de ansiedade. Aumentando os nossos níveis de estresse e de ansiedade, nós temos uma alteração do nosso ritmo de trabalho. Isso tem um impacto na produtividade do trabalho, na nossa capacidade de trabalhar e de entregar aquilo que é a organização ou o objetivo daquilo que nós nos propomos a fazer. Com isso, alterando essas experiências, essa percepção do meu espaço, do tempo de trabalho, do ritmo de trabalho, e o impacto que isso causa na produtividade, a própria pessoa que trabalha começa a se sentir desorganizada, e isso tem impacto na subjetividade dela, porque ela passa a se sentir improdutiva. E aí o que acontece, o que veio acontecendo, ela não sabia mais se os colegas de trabalho, e aí a gente vai falar das relações sociais, estavam experimentando algo parecido com o que elas estavam experimentando. Porque os padrões de comunicação foram alterados. Nós perdemos o horário de conversa do corredor. Só havia espaço agora para conversar na reunião formal, na reunião que está marcada como essa reunião que nós estamos fazendo agora. E nessas reuniões formais não há espaço para informalidade. E qualquer pessoa que estuda o mundo do trabalho sabe o papel que o informal tem nas relações formais, que o não verbal tem nas relações verbais. Relações humanas, nós não estamos falando apenas do que está explícito, mas também do que está implícito. E medir esse implícito, perceber o implícito, desenvolver o implícito e dar vazão ao implícito se tornou mais difícil, porque agora é tudo chapado em tela 2D, faltando o toque, o tato, essas outras percepções que compõem a nossa percepção das relações humanas. Bom, o que nós temos? Isso, neste campo das relações, é uma das coisas que a gente escuta maior queixa. Eu não sei como falar mais, para quem falar, onde falar. Falar o quê? Sobre as minhas demandas, sobre aquilo que eu estou experimentando, sobre aquilo que eu estou sentindo e sobre as minhas dificuldades. Porque antes eu poderia chegar ali num outro momento, falar às vezes com um colega, e um colega do trabalho me ofereceu um auxílio. E no ambiente virtual, parece que há uma dificuldade pela ausência desses elementos informais, ausência desses elementos implícitos, da gente se comunicar. O padrão comunicacional foi alterado. Ele é um padrão mais chapado. Mais chapado é com menos nuance, com menos dimensões. É uma dimensão muito explícita. Nessa dimensão explícita, a gente não se sente tão inseguro, tão seguro para expressar as nossas dimensões subjetivas, as nossas vontades, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E eu vejo que essa alteração do padrão comunicacional também foi responsável por certas dificuldades que estamos experimentando. Algumas organizações têm voltado para o modelo híbrido, algumas organizações construir e constituir novas práticas para lidar com esses problemas, essas dificuldades que apareceram nesse novo cenário. Isso é bastante saudável. É importante tentar encontrar e buscar soluções para este momento. Porque o que nós percebemos, e aí já encaminhando para encerrar, para a gente poder conversar mais sobre este assunto, o que nós percebemos? No começo da pandemia, com o novo modelo de trabalho, houve uma certa empolgação de alguns setores. Alguns setores ficaram com bastante medo, outros se empolgaram. Por que as pessoas se empolgaram? Poxa, que maravilha, vou poder trabalhar de casa, vou botar o meu roupão aqui e nunca aparecer na tela. E houve um certo aumento de produtividade nos primeiros meses.
Depois esse processo começou a engasgar, com quedas, novas subidas, quedas, subidas. E aí a gente tem experimentado este modelo de ondas imprevisíveis, ondas que não estão conseguindo, nós não estamos conseguindo medir exatamente a frequência. Por quê? Espaço, tempo, ritmo, relações e condições foram alteradas. Elas ainda estão sendo alteradas. Nós não sabemos exatamente para onde elas irão. E neste processo é preciso mudar os instrumentos, as formas e as estratégias com que nós lidamos, porque os pilares nos quais nós constituímos e construímos todo o nosso instrumental, eles foram alterados e não estão dando mais conta. Então, assim, essa é a percepção que eu tenho como pesquisador, é o desafio que eu tenho me colocado a pensar essas situações, essas alterações, e tenho percebido bastante agora como alguém que trabalha especificamente na área de saúde mental no trabalho, considerando o debate sobre saúde e saúde mental no trabalho, a gente está falando de relações, é de que as pessoas têm sofrido subjetivamente, as pessoas estão com uma necessidade grande de comunicar, conversar e falar sobre o que elas estão experimentando e as dificuldades, mas há pouco espaço e ainda pouca oportunidade para dar vazão para isso que está emperrado neste momento. Então, acho que aqui é um pouco a contribuição que eu tenho a dar hoje, não quero me estender, não quero me alongar, e a gente fica aberto aí para continuar esse papo daqui a pouco, com perguntas, questões, enfim. Perfeito, Alisson. Muito obrigado. O seu conteúdo foi fantástico. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava anotando aqui algumas coisas que são relevantes para a gente pensar, né? E certamente isso que você trouxe para a gente, essa mudança no espaço, no ritmo, no tempo, nas relações, nas condições de trabalho, à medida que você falava, gerava insights aqui. E eu estava anotando. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também estão tendo alguns insights aí. Mas vivemos aí um mundo complexo e que não são só esses fatores, né? A gente vai trazer agora uma pessoa que já viveu essa experiência no mundo corporativo, em grandes organizações, como CEO, né? E ele tem uma visão bastante interessante, vai compartilhar com a gente aqui essa visão, né? Eu queria trazer aqui para conversar com a gente uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, até porque ele já foi o meu CEO há algum tempo atrás, né? É o Carlos Zain, né? Então, eu vou apresentar o Carlos Zain, né? Carlos Zain, ele atuou como vice-presidente. Fecha o microfone um pouco. Atuou como vice-presidente, tem uma vasta experiência em assuntos corporativos, com uma história comprovada e cheia de evidências, né, dos resultados. Trabalhou como CEO e hoje tem uma atuação bastante importante ajudando as organizações, as corporações. É uma pessoa que tem uma habilidade muito grande em negociação, planejamento de negócios, tem uma formação também na área de engenharia e tem uma MBA também que foi feito em instituição bastante renomada, a Fundação Getúlio Vargas, né? O Carlos Zain tem também uma história bem interessante com outras, com grandes organizações como a Johnson Controls, a Otis, né? E sabe como alcançar resultados estratégicos, né? Através das pessoas, né? E, curiosamente, a apresentação que ele vai fazer também tem 5 fatores. Zain, agora é com você. Só um segundo aí. Pode ir aí, Zain. Ok.
primeiro, bom dia a todos, né? Eu fui convidado aqui pelos meus amigos da Apertus para falar um pouquinho da minha experiência de como obter resultados de forma sustentável, né? Como o Daniel já falou, eu tive a oportunidade de passar em grandes empresas e por várias funções diferentes, tá? Passei desde a engenharia, por produção, por gestão de recursos humanos, pela parte de vendas também, fui diretor de vendas de empresa, até atingir o cargo de CEO, e isso me fez realmente perceber ou ter a oportunidade de entender o que é necessário para fazer com que uma empresa tenha resultados de forma duradoura. Porque, na verdade, ter resultados, às vezes, é enganoso quando ele é conjuntural. O que eu chamo conjuntural? A empresa lançou um produto de sucesso, então tem um resultado bom durante 2 ou 3 anos. Ou ela teve a sorte de juntar uma equipe extremamente comprometida e eficaz, mas isso foi sorte, não foi fruto de um trabalho. Então, durante alguns anos, você tem aquela empresa que dá aquele boom, e, de repente, você vê quando o CEO vai embora, ou quando aquele produto de sucesso ele acaba perdendo força, aquele resultado não é sustentável, tá? Então, a gente tem que entender o que faz realmente uma empresa ser sustentável por longo prazo. Eu tive a sorte também de trabalhar numa empresa que eu lembro que ela até comemorou o fato de ter 25 anos seguidos de crescimento nos resultados. 25 anos, ano após ano, que o resultado foi maior que o ano anterior. E aí você começa a imaginar e tenta entender o que essa empresa fez, né, diferente das outras para conseguir isso, né? E a gente chega na conclusão que existem 5 fatores chaves, tá, para que realmente esse sucesso seja alcançado, tá? Então, esses fatores chaves, eles começam por onde? Ele começa pela ética, tá? Nenhuma empresa consegue ter sobrevivência a longo prazo se não é uma empresa ética. E essa empresa ética, ela não se faz no discurso, ela se faz na prática, tá? Ela se faz no trabalho, tá? Não é só lá, você vê aquele pessoal que faz lá aquele negócio, define o que é uma empresa ética, coloca lá no mural, mas isso não é suficiente. Isso não transforma a empresa ou não compromete os funcionários com a ética. Você tem que treinar os colaboradores, você tem que pesquisar junto aos colaboradores se eles veem um ponto de debilidade. Você tem que criar planos estruturados para eliminar essas debilidades e você também tem que ter um canal onde os colaboradores podem informar desvios de conduta, tá? Então, nas empresas onde eu vi que as pessoas realmente acreditavam na importância que a empresa dá para a ética, todos esses elementos estavam presentes. Treinamento, pesquisa, ações e canais para reportar os desvios de conduta, e mais que isso, na verdade, que esses desvios de conduta são sempre apurados e tratados, tá? Realmente, os colaboradores considerarem que a empresa é uma empresa ética. A segunda coisa que eu vi nas empresas onde existe comprometimento dos colaboradores. O Alisson até falou um pouco disso, né? Então, nessas empresas, os colaboradores se sentem responsáveis, trabalham e desejam esse sucesso. Eles realmente sentem que fazem parte de algo maior, tá?
Nas empresas, novamente, que eu vi que chegaram a obter esse tipo de comprometimento dos colaboradores, elas também tinham uma trilha, elas tinham um processo para conseguir esse comprometimento. O que normalmente elas faziam? Primeira coisa, elas faziam uma pesquisa para verificar o alinhamento das pessoas com essa cultura de comprometimento. A partir daí, conseguiam, por áreas e por times, verificar os gaps e aí volta para o famoso PDCA, fazia um plano de ação para eliminar esses gaps entre os resultados esperados e os obtidos. Tá? Obviamente, esse tem que ser um processo cíclico, repetido a cada período de tempo, e o que a gente percebe é que, ao longo desse processo, não importa se tem turnover, se o CEO da empresa saiu, se trocou o diretor de operações, ou seja, a pessoa nova que entra, ela entra e é praticamente obrigada a se encaixar nesse fit cultural, porque senão os resultados vão se deteriorar, os resultados dessas pesquisas começam a deteriorar. O que acontece na prática é que aquela que não se encaixa nesse fit cultural de ter dos colaboradores serem comprometidos, automaticamente elas acabam deixando a organização. Então, você garante a perenidade do comprometimento. Aí entra um pouco no que o Alisson falou. Poxa, eu estou percebendo que com um novo ambiente de trabalho, o que aconteceu? Houve uma deterioração nesse comprometimento. Aí o que vai acontecer? Isso vai aparecer na pesquisa. Quando isso aparecer, a causa na pesquisa, você tomava antes, porque o comprometimento vai ser obtido com um tipo de ação diferente. Antes, uma reclamação era o itinerário dos ônibus não era o correto, não passava na minha casa, isso está me deixando chateado com a empresa. Pô, não tem mais o ônibus que te pega. Tá? Então, talvez o que vai deixar o funcionário chateado, quando você for fazer um focus group para entender o que está acontecendo, olha, eu não tenho uma internet adequada, a ferramenta que a minha empresa usa para fazer meetings não é adequada, ou eu não tenho uma quantidade de horas de contato com os meus pares adequadas. Então, vão ser ações diferentes em função de uma realidade diferente para manter esse comprometimento. Tá? Mas a ferramenta ela continua muito parecida, por isso que é importante ter a ferramenta, porque quando o ambiente muda, você também vai ter que mudar as ações para garantir esse comprometimento. Tá? O outro ponto importante que eu percebi nas empresas que obtêm grande sucesso é que tem uma liderança eficaz. Tá? E as empresas têm que investir no desenvolvimento e treinamento dessa liderança. Tá? Se as empresas não fazem esse investimento de forma planejada, a liderança ao longo de tempo se deteriora. Até porque muitas empresas que não tinham sucesso nisso, eu vi que tinham aqueles espasmos de treinamento. Né? Então, precisamos treinar a liderança. Então, sai todo mundo fazendo treinamentos que para uns é necessários e outros não, mas é como se isso fosse resolver. E, na verdade, você só tem... eu vi eficácia no processo de treinamento da liderança quando você avalia o perfil dessa liderança, você realmente entende individualmente o perfil de cada um, tá? E faz avaliação desse funcionário de forma periódica com os líderes, com os pares, com o chefe, e também você faz uma pesquisa com os funcionários sobre como este líder exerce sua liderança e consegue, com isso, dar feedback adequado para o líder e fazer um plano de desenvolvimento individual para cada líder, baseado nas suas características e baseado em como os liderados o percebem.
Só com esse feedback é que você consegue fazer o ajuste fino e fazer o quê? Fazer um processo de desenvolvimento individual para cada líder. Tá? Isso foi que eu vi nas empresas de sucesso. Outro pilar são os times de alto desempenho. Vocês vão perceber que cada vez mais se fala de times. Então, antigamente, você tinha aquela estrutura famosa de Sloan, da General Motors, que tudo era dividido em departamentos, etc. E tem empresas hoje que não têm mais nem departamentos, elas só trabalham com times multifuncionais. Por quê? Porque isso agiliza o processo, isso eleva a inovação, existe uma série de vantagens nisso. Mas você vê o que em muitas empresas que esses times eles acabam se tornando mini departamentos, né? Eles não têm a flexibilidade, não têm a agilidade que um time deve ter. Então, novamente, quando você cria times multifuncionais, você precisa conhecer o perfil dos membros para ver se esse time ele está balanceado com os perfis corretos para a missão daquele time. Então, primeiramente, você precisa conhecer o perfil individual de cada funcionário. Depois disso, você precisa dar ferramenta para esses times, para eles terem claros as metas que eles vão atingir e ter condições de criar planos de ação, com follow-up, para você acompanhar a eficácia de resultado desse time. E, por fim, o que eu vi em algumas empresas que têm um resultado excelente, existe uma pesquisa que os próprios membros do time respondem sobre o modo como o próprio time trabalha. E dessa pesquisa você consegue criar ações de correção também para aumentar a sinergia entre os membros. Quando você tem essas ações bem consolidadas no desenvolvimento de um time, você pode ter certeza que esse time vai ter sucesso. Né? Então, as empresas eficazes realmente criam esse processo para trabalhar com times e gerar times de alto desempenho. E, no final, onde tudo isso deságua, né? Na verdade, ele deságua no poder de execução. Tá? Esse poder de execução, no final, é que é a bússola. Tá? Não adianta nós termos uma empresa ética com colaboradores comprometidos, ótimos líderes e times altamente funcionais, se não é claro para eles os objetivos que a empresa deve cumprir. Tá? Então, o que eu vi em empresas de contínuo sucesso, uma obsessão por atingir os resultados traçados no plano estratégico. Tá? Os resultados são comunicados, são claros e são acompanhados por toda a organização. Então, aquele negócio de ter uma série de resultados escondidos, não vou mostrar, etc., eu não vi nas empresas de sucesso, porque senão você não gera esse comprometimento. A pessoa tem que se sentir responsável pelo resultado. Né? Então, ter esse poder de execução para atingir objetivos é que, no fundo, é visto como um sucesso pela sociedade e pelos acionistas. Tá? Porque, fora do dia a dia da empresa, quem está olhando a empresa de fora, o resultado que sair no EBIT ou o resultado que sair nas ações da empresa com a comunidade é o que vai ser visto como resultado. Tá? Então, por isso, é muito importante. As empresas de sucesso que eu vi, elas têm uma forma organizada para criar, registrar e acompanhar as metas estabelecidas. Para cada meta, ela tem um plano claro de como atingir essa meta. Tá? Isso é que vai gerar o comprometimento dos times, o comprometimento da liderança e o comprometimento de todos os colaboradores. Obviamente
que onde entra a ética? Você tem que ser claro para toda a organização que você está atingindo essas metas, mantendo a ética por trás. Tá? Não adianta você estar subornando um funcionário público para obter mais resultados, não é aí que você vai chegar. Então, esses 5 fatores eles têm que estar presentes. Se esses 5 fatores estão presentes, não interessa a presença do dono, não precisa a presença de um CEO estrelado, você não precisa de nada disso. Tá? Naturalmente, os resultados chegam. Tá? Isso é muito claro. Aí você pergunta, né? Caramba, por que as empresas elas não fazem isso? Por que nem todo mundo chega nesse nirvana empresarial, né? Porque, na verdade, o que, falando é simples, ele tem 3 grandes problemas para serem implementados, né? Isso que eu vi na prática, no dia a dia. Existe um quebra-cabeça de soluções, ele é complexo, esse processo todo é complexo de ser implementado e exige alto investimento. Tá? Então, primeiro, se você for olhar, você tem lá uma série de softwares hoje que são utilizados, né, o que eu vi utilizar nas empresas, diferentes ferramentas para realmente a gente atingir cada um desses pontos que eu mencionei nos fatores. Então, você vai lá, você vai ter ferramenta para fazer pesquisa, você vai ter ferramentas de treinamento, você vai ter ferramentas que vão de fazer feedback entre os funcionários, todas de diferentes fornecedores e que tem uma forma muito complexa de serem interconectadas. Tá? Então, aí, por exemplo, as empresas que eu trabalhei criavam aqueles famosos portais da empresa, que, na verdade, era onde eles punham lá as diferentes ferramentas que você tinha que trabalhar. Logicamente, para a liderança, é um inferno, né? Você vai fazer avaliação de funcionários, você faz numa ferramenta. Você vai fazer treinamento, você vai fazer na outra, que tem uma linguagem completamente diferente na outra. Você vai fazer um feedback, você vai entrar numa outra ferramenta, que uma não fala com a outra. Tá? Então, aí exige o quê? Exige um grande TI, um grande suporte de TI para você interligar tudo isso. Existe uma grande necessidade de treinamento, a liderança vai ter que estar treinada para todos esses softwares, e, além disso, exige um RH muito grande. Tá? Porque esse RH, o que ele tem que fazer? Ele tem que existir e tem que manter e alimentar esses diferentes softwares que eram utilizados. Então, na última empresa que eu trabalhei, ela tinha lá o portal, seus diversos softwares, tinha um TI enorme, e depois esses softwares vão ficando desatualizados, não estão mais compatíveis com a empresa, toda vez que você vai trocar o software era um caos. Então, esse processo acaba sendo complexo e de alto custo e que exige uma grande estrutura da empresa. Tá? E muitas empresas não linkam a essas necessidades desses 5 fatores estarem implementados para o sucesso e vão lá e cortam ou não dão verba para você criar essa estrutura. Tá? Além disso, o que eu vi, pelo menos nas empresas que eu participei, é o sem e-mail. Ele está mais ou menos na categoria entre o sem teto e o sem terra. Né? O sem e-mail é aquele que não se comunica com ninguém da empresa, porque a empresa não vai gastar os R$ 14,95 que é exigido para pagar todo mês para esse cara ter um e-mail da empresa. Tá? Então, aí o que acaba acontecendo? Aí o RH cria uma estruturinha e repete boa parte daquelas ferramentas em planilhas Excel
para ter uma noção do que está acontecendo com os 100 e-mails, porque os 100 e-mails não tem nenhum contato com todas essas ferramentas que foram criadas. É como se aquele funcionário que trabalhasse no chão de fábrica ou que fosse de campo, ele não fosse importante ou não existisse para a organização, né? Então, tudo isso são obstáculos. O custo, a complexidade, a dificuldade de manter e de integrar, tudo isso são obstáculos. E a consequência disso é que só as grandes empresas, tá, normalmente têm condições de criar essa estrutura. Tá? Então, você vai ver, em geral, quem tem isso? As grandes multinacionais ou as empresas nacionais de grande porte, tá? Que podem criar este processo. Tá? Algumas vezes, empresas menores emulam este processo por características pessoais do dono da empresa e dos líderes, mas isso é raro. Tá? Isso é muito raro. Tá? Então, o desafio que eu vejo para as empresas nacionais em gerais, ou mesmo às vezes multinacionais não de grande porte, é como você conseguir, independentemente da dimensão da empresa, ter sucesso na implementação estruturada desses 5 fatores. O que eu chamo de implementação estruturada? Uma implementação que vai existir ao longo do tempo. Não é vou fazer uma pesquisa agora e uma daqui 15 anos na satisfação do funcionário. Vou usar uma ferramenta agora para administrar os planos de ação, ou vou fazer uma planilha em Excel para controlar as metas da empresa, que quando aquele cara que faz a planilha for embora da empresa por qualquer motivo, ela simplesmente desaparece. Como é que as empresas hoje vão implementar esses 5 fatores? Que está cada vez mais importante, inclusive pelo que o Alisson falou. Porque hoje este monitoramento das pessoas, do capital humano, que deixou de ser recurso para ser um capital, está cada vez mais difícil, porque as pessoas não estão mais próximas da liderança como estavam antes. Então, se você não tiver essas ferramentas de monitoramento, eu acredito que manter uma empresa lucrativa e com sucesso vai ser cada vez mais difícil. Tá? Eu procurei aí bem rapidamente dar uma ideia para vocês do que eu vi das empresas de sucesso e onde está o segredo. E lanço na prática esse desafio, né, que é o desafio de encontrar essa solução, né, para ter essa integração entre as pessoas e o que as empresas esperam delas. Eu passo agora para o Daniel, se tiver alguma consideração final. Perfeito. Obrigado, Zain. Eu acho que tivemos aí uma coisa bem interessante. O Alisson colocou o cenário, você traz um desafio, e agora a gente precisa de uma solução, né? Bom, convidamos aí para falar um pouco dessa solução o Flávio Luiz Silva, apaixonado por pessoas e tecnologia. Eu posso afirmar isso categoricamente, porque vivo essa experiência com ele. Atualmente, eu trabalho na empresa em que ele é o CEO, né? O Flávio, que é um empresário experiente, com histórico, solidificado e trabalho nas indústrias de tecnologia da informação e serviços, né? É um profissional que tem assim, um forte senso de negócio, de business, de desenvolver negócios. Tem uma formação também muito interessante, é bacharel em administração de empresas, e tem MBAs, e é especialista numa série de ferramentas de tecnologia. Flávio, agora é com você. Obrigado, Daniel. Me ouvem? Me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Obrigado, Daniel, pela introdução. Eu quero começar agradecendo a participação do Dr. Alisson
e do Carlos Zain pelas exposições anteriores e uma responsabilidade grande de, nesses próximos 15 minutos, pelo menos dar um overview aí de uma solução que vai certamente fazer com que vocês respirem talvez um pouco mais aliviados. Nós vamos certamente ajudar nessa missão que não é só nossa, a missão de tantos gestores de manter esse desafio diário, de manter as empresas saudáveis, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista humano, né? A integração, de fato, de gerar resultados que sejam consistentes e que sejam duradouros, né? Então, bom dia a todos também que estão participando hoje dessa data tão especial, que marca a história da Upper Tools, uma empresa 100% brasileira, uma empresa que acaba de completar 15 anos de história e tem como principal marca um time de pessoas que é, sem sombra de dúvida, apaixonada por aquilo que fazem e totalmente comprometidas com o sucesso do nosso cliente. Eu não tenho absolutamente sombra de dúvida de que esses são os grandes fatores de sucesso da Upper Tools durante esses 15 anos. Mas nós sabemos também que não basta só a gente ter um time fortalecido, com habilidades, com conhecimento, um time engajado, além do esperado. É preciso que a gente tenha também todos os times, todos os membros dos times estejam muito próximos, muito alinhados e no mesmo ritmo e sintonia do que a estratégia e a cadência da empresa. E isso não é simples. É o que o Carlos nos trouxe agora, somado dos desafios que o Dr. Alisson também trouxe para a gente, ou isso não era simples. Pensando nessa problemática toda que nós vivemos como empresa há 15 anos, num setor tão inovador, tão transformador e com um time tão grande e que naturalmente já trabalhávamos praticamente todos em locais diferentes, até mesmo antes da pandemia, eu tenho o prazer e tenho o orgulho de apresentar hoje, dia 2/9/2021, a mais nova solução do portfólio da Upper Tools. A Upper Tools hoje lança uma solução que tem como missão ajudar as empresas a transformar esse grande abacaxi que é fazer equilibrar tudo isso de uma forma simples e rápida. Então, hoje, oficialmente, nós lançamos a plataforma de gestão de capital humano que proporciona um total alinhamento entre os membros da equipe e o processo de metas e construção de resultados da companhia. A nossa solução, Daniel, já pulou ali? Ótimo. Daniel, nós apresentamos a solução chamada Miranos. Miranos é a nossa nova plataforma de capital humano. Apaixonado por essa solução, uma solução que já tem dois ou mais anos de desenvolvimento, quase 3 anos de desenvolvimento, mais de 1 ano já atuando com algumas companhias no mercado. Nós já temos algumas companhias que estão completando um ciclo todo de planejamento estratégico, utilizando e comprovando os conceitos que a gente trouxe para dentro da plataforma, tá? Com o Miranos, as empresas ganharão, além de uma solução escalável, uma solução amigável, uma solução simples e intuitiva. O objetivo principal da solução é muito simples, é empoderar equipes para geração de resultados sustentáveis. É ser o braço direito de todos, não é ser o braço direito só do RH, não é ser o braço direito só do CEO, só dos donos das metas, é ser uma plataforma realmente colaborativa que consiga fazer com que a empresa impulsione os resultados e tenha anos de sucesso em todas as áreas. Ok? Por favor, Daniel. Bacana. Antes de entrar no detalhe da solução, nós partimos de algumas premissas há algum tempo atrás para o que deveria compor essa solução. Trocando experiência com o mercado, colhendo as experiências de pessoas experientes como o Carlos Zain, os desafios que ele trouxe,
E nós sabemos que as soluções, elas de alguma forma existem no mercado. Nós temos soluções no mercado que se propõem a resolver parte desses problemas. Porém, nós tínhamos que fazer algo diferente, nós tínhamos que fazer algo inovador. Então, nós partimos de algumas premissas que, em primeiro lugar, tinha que ser uma solução 100% SaaS. Nós estamos num mundo onde tudo é consumido como serviço. Tinha que ser uma plataforma SaaS, plug and play e uma solução acessível. Ou seja, vamos quebrar aquela barreira de ter soluções que de fato existem, mas não estão acessíveis a empresas, desde empresas de 40, 50 funcionários a empresa de 10 mil, 100 mil funcionários. Então, esse era o nosso primeiro desafio. Na sequência, além disso, nós precisávamos de uma solução que fosse amigável e que, de fato, o produto dessa solução aumentasse a produtividade dos nossos clientes. Ou seja, que realmente fizesse diferença na última linha. Mas que fizesse diferença na última linha do balanço, respeitando e potencializando as pessoas. E, dessa forma, era extremamente importante que a gente tivesse, dentro dessa ferramenta, integrado, uma solução onde todos os projetos da companhia pudessem estar tratados. Ok? E, por fim, nós tínhamos o desejo de que todas essas informações estivessem disponíveis e fossem consumidas em dashboards gerenciais extremamente simples e assertivos, sem esquecer de que isso estivesse em um ambiente seguro para que a gente pudesse transformar não só o que a gente vem trabalhando bastante no mundo empresarial, da transformação digital, né, e a mais acelerada, né, como o Alisson trouxe, mas também uma transformação cultural das companhias. Então, essas eram as premissas pelas quais nós começamos a construir a nossa solução. Ok? Curioso, Daniel? Opa. Oi. Tem que estar. Bom. Claro, não, eu estou curioso, eu vejo aqui uma quantidade enorme diria assim, problemas que podem ser resolvidos com o que você colocou aí, Flávio. Essa é a matriz da nossa plataforma, essa é a matriz da nossa solução. São 11 módulos, são 11 serviços integrados que vão, sem sombra de dúvida, transformar o dia a dia e o resultado das empresas. Não tenho sombra de dúvida disso. Eu tenho o desafio de, nos próximos 10 a 15 minutos, passar rapidamente sobre uma pílula rápida de cada uma dessas soluções, ok? No centro de tudo isso, dessas 11 soluções, está o nosso produto, está o Miranos, com uma mensagem muito clara, plug and play. Você monta a solução de acordo com a realidade, a necessidade e a prioridade da sua empresa, ok? Então, eu vou começar no sentido anti-horário, lá por usina de ideias. Inovação, tão explorado e tão desejado pelas companhias, mas não sabemos como começar, né? A usina de ideias é uma solução que permite controlar e incentivar o processo de inovação da empresa, tá? Capaz de gerenciar todo o processo, desde a recepção da ideia, dos padrões para que o time gere ideias, a recepção dessas ideias, a criação de um banco de ideias, as aprovações disso através de um comitê multidisciplinar com controle total depois do processo de implantação. Com a solução usina de ideias, Daniel, eu tenho certeza que é muito simples e rápido implementar e incentivar a inovação dentro das companhias. Na sequência, nós temos ali a nossa solução de pesquisa, que é o módulo extremamente importante de toda a solução, intrinsecamente ligado com os desafios de RH e capaz de realizar de uma forma rápida e simples as mais variadas pesquisas para um público, seja ele interno ou mesmo um público externo. Não está fechada ao pesquisar o meu grupo de colaboradores. Como, por exemplo, eu já posso utilizar pesquisas que estão na plataforma, como o NPS, envolvendo todo o meu time de cliente, todo o meu ecossistema de clientes. Eu consigo gerar hoje ESG, eu consigo pesquisar a efetividade da liderança, pesquisas de clima e de cultura empresarial, além, obviamente, de traçar o perfil comportamental de todos os nossos colaboradores. Estas pesquisas, elas já estão carregadas na plataforma. É plug and play. Eu posso simplesmente ativar o módulo de pesquisa
e começar a fazer todas essas ações. E óbvio que o módulo de pesquisa você pode personalizar e criar a pesquisa que você achar mais conveniente também para as necessidades da sua empresa, ok? Uma vez ouvido, uma vez tendo pesquisa, a nossa próxima estrela ali é o Metaplan. Porque o Metaplan ele é fundamental para o processo de evolução. Sem que a gente tenha o Metaplan, nós ficamos com o planejamento estratégico da empresa em uma ferramenta com indicadores que vão precisar ser periodicamente abastecidos ou integrados. No Metaplan, todo o planejamento da tua empresa, seja ele feito através de metas simples, a metodologia que você usar, se você usa KR, se você usa KPI, ou seja, a forma pela qual você decidir fazer o planejamento da tua empresa, o Metaplan está pronto para conseguir absorver essas metas e fazer com que elas tenham impacto e estejam integradas com toda a organização. E mais importante do que estabelecer as metas, Daniel, é o acompanhamento periódico dos indicadores e ter um plano de ação para que esses objetivos e esses indicadores sejam atingidos, né? É o que o Carlos colocou lá atrás, a problemática muito clara de nós podemos fazer uma reunião, fechar uma reunião de planejamento no início do ano, colocar algumas das melhores cabeças do time, criar as metas e guardar as metas, ou não envolver toda a companhia. Aqui no Metaplan, é possível você fazer, publicar e acompanhar o desenvolvimento das metas, dos indicadores, integrado com o time que está trabalhando em cada uma dessas metas. Se nós temos as melhores pessoas, se os perfis estão adequados para o tipo de meta que nós estabelecemos, ok? Na sequência, nós temos ali a nossa solução de intermarketing. O intermarketing é uma plataforma de comunicação interna capaz de vincular qualquer tipo de mensagem. Seja ela uma simples mensagem de texto, seja um vídeo, um PPT, qualquer forma de pesquisa, qualquer forma de comunicação é possível colocar através da comunicação do intermarketing. Inclusive, aquelas enquetes, né, que hoje são tão comuns, nós chamamos de pesquisa de pulso, aquelas pesquisas rápidas, e eu tenho o resultado disso através do intermarketing, dessas pesquisas de pulso de forma online. E aqui, Carlos, com um diferencial exatamente de ser acessível através do aplicativo móvel, eu posso acessar isso através do meu celular, independente de eu ter ou não um e-mail da companhia ou eu ter um e-mail, né? Então, nós não somos uma empresa de tecnologia. Para nós, quando começamos esse produto, não ter e-mail era algo insano. Mas hoje, quando a gente leva a solução, por exemplo, para uma indústria, nós temos uma infinidade de pessoas que trabalham no chão de fábrica, por exemplo, de uma grande indústria, que não tem um e-mail corporativo. E aí você pergunta para a pessoa de comunicação, ela fala, a comunicação com esse time nós colocamos no quadro. Ou seja, a comunicação não chega. Com o módulo de intermarketing, com o microserviço intermarketing, é possível fazer com que essas informações cheguem para todos os níveis da companhia, independente de ele ter ou não um e-mail corporativo. Ok? Na sequência, nós vamos para o módulo de feedback. O módulo de feedback é, sem sombra de dúvida, a bússola que vai garantir que a gente tenha o time sempre alinhado. Feedback contínuo, feedback estruturado, um feedback interativo, além, obviamente, do processo tradicional, né, de feedback, é possível a gente utilizar os cartões de reconhecimento, que também já estão cadastrados, já estão disponíveis da plataforma, e fazer com que estes cartões de reconhecimento sejam compostos, talvez até num painel virtual. Nós temos clientes que utilizam um painel virtual de reconhecimento, já que o feedback ele pode ser um feedback privado ou ele pode ser um feedback público. E aí nós temos clientes que hoje utilizam a solução e tem aquele mapa de reconhecimento digital lá numa TV, numa área comum da companhia, onde todo mundo tem acesso e consegue ver como é que está o desenvolvimento disso daí, ok? Na sequência, nós temos a base de absolutamente tudo, né? O Zain pontuou muito correto e muito firme com isso, que é a ética. Não existem resultados duradouros, não existem companhias
que vão gerar grandes resultados, que vão atrair grandes talentos, que vão desenvolver grandes talentos se a gente não tiver um cuidado todo especial, sem sombra de dúvida, com ética. E com esse módulo de ética, é possível você publicar interna e externamente um canal de denúncias com acesso rápido, simples, estruturado, para que você possa receber essas denúncias. Essas denúncias, elas podem ser classificadas e direcionadas automaticamente pelo responsável, pela área responsável pela apuração, e, obviamente, todo esse projeto, todo esse processo acontece de uma forma gerenciada e extremamente sigilosa. Então, uma ferramenta muito importante, inclusive nos dias de hoje, com tantos desafios que a gente tem. Para que a gente tenha resultado, nós precisamos ter também todo um compromisso de desenvolver o time. Nunca passamos por um processo onde se precisa tanto de mão de obra, onde se precisa tanto formar profissionais, onde buscamos tanto gente no mercado, e essa mão de obra, por exemplo, no nosso modelo de negócio, é uma mão de obra extremamente escassa. Não só formar para ter a continuidade, mas também formar e melhorar e ampliar o conhecimento do nosso time. Então, nós desenvolvemos uma solução chamada EduCorp. O EduCorp, Daniel, ele é um LMS completo. É a nossa universidade corporativa, totalmente configurado. Eu posso criar o curso que eu quiser dentro do nosso EduCorp, em qualquer modelo que seja um simples PPT ou seja uma estrutura de curso através de videoaulas. Os cursos eles podem ser divididos em módulos, eu posso criar um programa de treinamentos, eu posso colocar testes individuais no meio deste curso, eu posso definir as notas de corte para que a pessoa que está sendo treinada continue ou a gente indique que ela retorne e faça todo o conteúdo novamente. Ou seja, é um LMS completo. E mais do que uma ferramenta de LMS completa, onde você pode colocar os teus treinamentos, dentro do Miranos, dentro do EduCorp, existe uma biblioteca com mais de 50 cursos já disponíveis. Pluguei o EduCorp na minha companhia, eu tenho mais de 50 cursos já disponíveis que vão ajudar no processo, desde o processo de implantação, da cultura e da utilização da plataforma, até cursos específicos de desenvolvimento de time, de características, de habilidades e assim por diante. São 50 cursos que já estão disponíveis dentro da plataforma, ok? E, obviamente, você pode fazer isso através do teu aplicativo celular. Você pode acessar lá no teu celular, Miranos, e fazer o curso da tua casa, fazer o curso no horário e no local que você achar apropriado. Perfeito? Seguindo ali para o nosso último terço de soluções, não menos importante, mas nós temos o Docrem. O Docrem é um propósito simples: menos papel e mais informação. Não adianta a informação estar na empresa, não adianta a informação estar impressa. As pessoas não estão mais no local de trabalho e cuidar dessa documentação que tem validade, essa documentação que ela acaba ficando desatualizada, isso é um desafio muito grande. Então, o Docrem tem a missão simples de eliminar papel. Um gerenciador de documentos com validade, com versão e que pode ser acessado através de um QR Code. Então, eu elimino todos aqueles procedimentos que ficavam lá na minha posição de trabalho por um simples QR Code. Com qualquer dispositivo, eu consigo ler o QR Code e ter acesso à última versão e garantir que a informação está disponibilizada sempre de forma homogênea para a empresa. Ok? Seguindo, nós temos o Cronos. O Cronos, junto com pesquisa e com Metaplan, é peça fundamental de toda a plataforma. É aí que a gente vai fazer a medição, é aí que nós vamos controlar o poder de execução dos nossos times. Com o Cronos, Daniel, é possível gerenciar todo o processo de execução através de uma gestão de projetos ágil e garantir que todas as atividades de fato sejam cumpridas. O Cronos está integrado com toda a plataforma. Ele é base para planos de desenvolvimento individual, nos processos de mentoria, nos processos de pesquisa, nos processos de desenvolvimento de liderança. Ele está ligado com as ideias lá do Usina, de ideias que foram aprovadas e agora precisam ser implementadas.
Então, quem são os times, quem são as pessoas que têm melhor aptidão para a implantação daquelas ideias. Nós temos o Cronos integrado com o EduCorp para você poder fazer os planos de criação de conteúdo para a universidade corporativa, planos de suporte às metas da empresa, ou seja, qualquer projeto que você precise gerenciar dentro da companhia é possível fazer de forma integrada junto com o Cronos. Indo para os nossas duas últimas estrelas ali, talvez aonde seja o ponto que todo mundo espera, né? A minha avaliação, e aí aquelas avaliações que acontecem uma vez por ano ou acontecem com data marcada, e aqui nós temos uma solução chamada Valicorp, e o objetivo dela é permitir que essas avaliações possam acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, sem ter aquela rigidez de um processo de avaliação. Eu tenho avaliações de desempenho, eu tenho avaliações de liderança, eu posso criar uma avaliação rápida. Eu acabei de contratar um gerente novo para uma área e eu coloquei esse gerente para trabalhar com um time, eu já sei o perfil dele, eu já sei o perfil do time, eu consigo ver aonde que isso pode ter conflito, eu consigo colocar essa pessoa nessa posição e rapidamente, depois de 3 meses, fazer uma pesquisa, que ela pode ser uma pesquisa 90, 180 ou 360 graus, que avalie como é que está sendo a inclusão dessa pessoa no nosso time. Hoje mais difícil do que nunca, né? O Alisson colocou isso bem claro. Hoje nós contratamos, se trabalhar nas companhias, entrar numa companhia é extremamente difícil, porque você é contratado e não sai do teu lugar, né? Você foi contratado na mesma cadeira, você estava desempregado numa cadeira e você foi contratado e continua na mesma cadeira, na sua casa. Imagina a posição do líder que acaba de ser contratado e ele vai gerenciar um time onde ele nunca esteve presencialmente com esse time. Então, é possível criar padrões de avaliação para que a gente consiga ir norteando o trabalho desse líder na visão tanto dele, do time, quanto do time para ele. Dentro da solução, nós já temos, obviamente, algumas avaliações que estão previstas, que já estão carregadas, que também, novamente, é plug and play. Nós temos, por exemplo, a avaliação de competência, que pode ser aplicada para todos os times, baseada no modelo da Organização Mundial do Trabalho. Então, a plataforma não é uma plataforma somente de ferramentas, é uma plataforma de conteúdo. Nós temos as melhores práticas já implementadas na solução. E é claro que você pode montar as avaliações que você quiser. O resultado de tudo isso é algo que é transformador, é de fato você conseguir, no final do processo, ver a posição de todos os funcionários dentro de uma matriz na Inbox. Ou seja, como está o meu time? Quem tem alto desempenho, quem tem alta performance, ok? E, por último, o catalisador de toda a plataforma, nós temos a nossa solução analítica. O nosso People Analytics, que é o centralizador, de fato, de tudo que acontece na plataforma. Eu entrei na plataforma, Daniel, eu, gestor, ou eu, funcionário, entrei na plataforma, eu consigo ter, numa visão rápida, na minha primeira página, o perfil do funcionário versus o perfil desejado para a vaga. Eu não posso ter ou incorrer no risco de ter um ótimo técnico com dificuldades de relacionamento interpessoal num departamento ou numa área onde a gente precisa, num time onde precisa de forte skill de desenvolvimento e de gerência, de gestão de time. Então, eu consigo ver o perfil desejado para a vaga versus o perfil de quem está ocupando e criar um plano para desenvolver, linkar um PDI para desenvolver essa liderança. Os níveis de competência e engajamento de acordo com as últimas pesquisas. Então, eu quero ter pessoas que sejam extremamente engajadas, que sejam extremamente comprometidas, que estejam realmente a fim de fazer. Para quê? Para que eu possa vincular as metas da companhia a este perfil. Ou, de acordo com as pesquisas, no Analytics, ver se de fato a gente tem um problema de engajamento e esse problema de engajamento talvez não estivesse claro se não estivesse dentro do Analytics e a gente tem uma meta extremamente importante da companhia linkada a essa pessoa. O grau de engajamento, o processo de inovação, os indicadores de execução de atividades, o poder de execução. Lembra que nós tínhamos o
Cronos ligado a todas as plataformas, né? A todos os serviços. Então, eu consigo olhar através do Analytics e ver qual é o grau de execução, qual é o poder de execução dessa pessoa. E eu consigo ver qual é o meu poder de execução, né? Eu consigo acompanhar aonde eu estou, talvez, falhando. E aí, obviamente, é possível identificar de forma rápida as metas que eles estão envolvidos, o andamento da meta, os times em que ele está envolvido, como que está o desenvolvimento do PDI, ou seja, ter uma visão completa de toda a gestão de todas as pessoas de forma individual e o impacto delas para os times e para o todo. Ok? Eu acho que se estourei pouco. Você não estourou, não. Eu acho que Não, estourei não? Não, a apresentação foi fantástica. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Se eu tivesse, há 25 anos atrás, quando comecei a minha vida executiva, uma ferramenta como essa, prática, amigável, acessível, configurável, simples, certamente, cara, eu teria obtido muito mais sucesso na minha carreira, né? Muito legal. Claro, algumas pessoas certamente têm perguntas, né? E a gente pede para as pessoas encaminharem as perguntas para o nosso e-mail, né? Pode visitar o nosso site, dar uma olhada, conhecer um pouco mais, pode nos chamar para a gente fazer uma apresentação mais específica dessa plataforma. A gente agradece aí ao Alisson, ao Carlos Zain também, que fizeram aí uma apresentação que esclareceu e nos traz luz aí aos dilemas do gestor, né? Para a gente finalizar, eu deixaria aí 15 a 30 segundos para palavras finais, né? Vamos começar com o Alisson. Alisson, palavras finais, 15 a 30 segundos aí para se despedir da turma. Bom, gente, acho que o mais importante de tudo dessa conversa, né, na minha perspectiva, trazendo aqui, é que a gente ainda deve continuar valorizando o principal elemento do trabalho, que são as pessoas, né? Estratégias, ferramentas, novos instrumentos, elas devem vir para dar suporte às pessoas. Eu acho que essa é o ponto interessante, porque são as pessoas que fazem esse trabalho, essa complexidade e trazem essa riqueza, né? Um abraço, foi muito legal estar aí com vocês hoje. Parabéns pelo desenvolvimento da plataforma, gente. Um material muito interessante, muito legal, muito bacana. Perfeito. Obrigado, Alisson. Zain, faça aí as suas considerações finais, aí depois o Flávio encerra. Bom, na verdade, eu só confirmo o que o Alisson falou. Na verdade, o centro são sempre as pessoas, e tudo que vier realmente para a gente conseguir realmente desenvolver, comprometer e focar as pessoas para o resultado das empresas é extremamente importante, tá? O Alisson colocou bem que as relações estão mudando, e também eu acredito que as ferramentas que as empresas usam para gerenciar essas relações, elas têm que mudar, se inovar e se adequar a essa nova realidade, né? O Flávio colocou muito bem os conceitos que ele colocou por trás da ferramenta que ele está apresentando, e espero realmente que ela seja capaz de, vamos dizer, estender esses conceitos que hoje estão limitados às grandes empresas devido aos recursos e à complexidade, a todos os tipos de empresa dos mais diversos segmentos. Realmente vai ser um salto quântico na gestão dessas empresas, com certeza. Obrigado a todos aí. Flávio, com você, faz um encerramento aí. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, Daniel. Quero terminar agradecendo mais uma vez o Alisson, agradecendo o Zain, agradecendo a todos que participaram, e a mensagem final da solução, acho que ela é muito clara.
o nosso propósito, a nossa missão é ter uma plataforma, é ter uma solução que empodere as equipes para a geração de resultado. Eu acho que a missão da solução, ela abraça muito bem o desejo e a necessidade de cuidar das pessoas e fazer com que as empresas continuem passando por esse período aí de extremo desafios que não acabarão assim que a gente volte ao que nós conhecíamos como normal. Esse é o desafio de todas as empresas, se manter crescendo. Obrigado, Daniel, obrigado a todos. E a gente está ansiosos pelos contatos e a gente poder olhar aí e passar pela solução com mais calma, certamente, e utilizar tudo, estressar tudo que a gente tem dentro de cada uma desses módulos. Visitem uppertools.com.br/Miranos. Lá a gente tem mais informações sobre a solução, ok? Obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, Daniel.